Salve galera, mais um vídeo do canal Esporte na História em semana de início das Copas do Mundo. Estamos gravando hoje, 8 de junho de 2026. A Copa começa no próximo dia 11 e o Brasil estreia no sábado, 13 de junho de 2026. E como já prometido, né, nesse mês que já estamos em clima de Copa, estamos com uma programação totalmente destinada em junho e julho, assim como já vinha sendo entre abril e maio aqui no canal, destinada a falar de Copas do Mundo, de suas histórias. Hoje no quadro O Futebol em Histórias, nós vamos continuar falando um pouco do Brasil nas Copas do Mundo, né? Então, nesse mês de junho, vamos falar um pouco do ciclo do tricampeonato. Como que foi o processo que resultou nos títulos de 1958, 1962 e 1970. Esse tricampeonato que em 12 anos fez o Brasil sair daquela ideia do complexo do vira-latas que vinha desde o vice de 1950, quando perdeu em casa para o Uruguai, para chegar na narrativa do Brasil enquanto país do futebol. Então, se você gosta desse tema, não deixe aqui de acompanhar o canal Esporte na História. Já lhe convido a seguir aqui o canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos e amigas que gostam. Curta esse vídeo, ative as notificações e aqui uma vez por semana a gente tem sempre um vídeo novo para falar sobre o esporte historicamente, socialmente, dentro de livros, em entrevistas para você. Semana que vem a gente vai ter o quadro Esporte Entrevistas e no dia 22 de junho a gente fecha o mês com um quadro falando sobre esporte em terras colombianas, tendo como foco a geração dos anos 90 que disputou 3 Copas do Mundo com a seleção colombiana. Bom, indo direto ao foco, falando da seleção brasileira, como falar de 1958, 1962 e 1970 sem contextualizar com o cenário anterior, né? Então, sempre que a gente faz uma referendação sobre o título de 58, muitos vão trazer na memória o que foi a Copa de 1950. A gente lembra que nesse contexto histórico, né, o Brasil estava passando por um período muito marcante no quesito de modernização, era o período do nacional desenvolvimentismo. Teve crises políticas desde o suicídio do Getúlio Vargas, um processo turbulento até ter a entrada do Juscelino Kubitschek como presidente. Mas exatamente nesse período do governo JK, esse nacional-desenvolvimentismo está a todo vapor. Então a gente está tendo o avanço das indústrias automobilísticas, da questão da televisão expandindo enquanto veículo de comunicação e entretenimento no país. Isso tudo está acontecendo meio que ao mesmo tempo, dentro de um cenário do sistema mundo que também estava dialogando com essas modernidades. Mas é válido destacar, especificamente no futebol, que em 1950, quando o Brasil perde a Copa para o Uruguai, não no calor da Copa, mas posteriormente, começa a se construir uma ideia, uma narrativa de vilões, né? Quem foram os culpados pela derrota do Brasil? O Barbosa, o goleiro, que toma aquele gol no final do Dija e acaba sofrendo décadas depois como sendo o vilão da Copa, talvez seja o mais lembrado. Mas Bigode e Juvenal, os defensores daquela maravilhosa seleção brasileira de 1950, tinha um timaço, é válido destacar isso, também foram muito crucificados, e a gente sabe que tem, hoje os estudos acadêmicos e históricos demonstram uma questão racial dentro dessa quase que criminalização dos defensores que acabaram, na narrativa, contribuindo para a derrota brasileira contra o Uruguai. 1954, o Brasil tem uma nova frustração, uma derrota para a Hungria de Puskás e uma eliminação precoce na Copa do Mundo, até chegar em 58. 58 é muito marcante porque, dentro de uma narrativa brasileira de construção de uma ideia de identidade nacional, que, como já falamos aqui anteriormente no canal, começou lá em 1938, com a ideia da democracia racial, o Leônidas da Silva, o Domingos da Guia. Reitero isso aqui. Não que isso seja algo natural ou já dado, essa ideia de que a miscigenação, a presença do negro é algo positivo para o futebol brasileiro, mas se materializou com algo que é real, jogadores negros que fizeram sucesso dentro do futebol, e mais ainda com as narrativas que foram colocadas e escritas por intelectuais da época. Cita-se aqui, além do Gilberto Freire, que é um grande sociólogo, o Mário Filho, né? O Mário Rodrigues Filho escreveu em 1947, na verdade ele já vinha escrevendo e lançou em 47, a primeira edição do Negro no futebol brasileiro. Livro já comentado aqui no canal, inclusive. Depois ele faz uma nova edição pós-título de 62 do bicampeonato, porque aí ele faz essa trajetória do negro enquanto naquela mitológica trajetória do herói hollywoodiano nos filmes,
Então, o negro tem uma queda, tem uma ascensão social no futebol, com a profissionalização, ele começa a se inserir no meio social, político, etc. E no esporte não é diferente. E aí tem uma queda com o complexo dos vira-latas, né? Seria a derrota de 50. Essa queda do negro volta a ter uma ascensão novamente quando? Com Pelé em Garrincha e o bicampeonato de 58 e 62. Mário Filho não viveu para ver o tri em 70, mas provavelmente ele faria ali a cereja do bolo de sua obra com aquele tricampeonato, que foi quando essa narrativa do país do futebol, identitariamente para o brasileiro e também para fora do país, vendesse uma imagem positiva acerca do que é o Brasil a partir do futebol, começou a ser cada vez mais ventilada, compartilhada e difundida enquanto uma tradição inventada. Mas era inventada no sentido de ser transmitida independente da materialidade que isso se teria. Só que, repito, consequentemente, a materialidade era real quando você vê atletas negros que fizeram de fato sucesso nesses selecionados. A gente vai comentar sobre isso já já. E aí, de fato, também, quando a gente analisa esse contexto da Copa antes da Segunda Guerra Mundial, que foi a Copa de 38, a gente já vê ali se formando essa materialização da identidade nacional brasileira. Essa identidade tem a queda quando se tem essa narrativa dos vilões da Copa de 50, e por isso que essa proposta de uma democracia racial passa a ser vista de uma maneira um pouco mais negativa. Ou seja, será que essa miscigenação é tão boa assim? Aí vem o complexo de vira-latas, né? Essa mistura racial de vira-latas não foi tão positiva para o Brasil, tanto que perdeu no futebol. Mas aí, depois que essa narrativa é consolidada, tem-se a narrativa o quê? Da trajetória do herói, da reconquista, da volta por cima. E aí, nesse caso, é a Copa de 58 que a gente vai comentar um pouco aqui, né? 58 o time tinha, na verdade, a seleção tinha um timaço, né? Tinha Gilmar no gol, que também foi o titular em 62. Se a gente pega a base de 58 e 62, ela é muito parecida. Eu costumo, nas minhas opiniões, obviamente, dizer que para mim é a melhor seleção da história do Brasil. São as seleções campeãs de 58 e 62. Para mim estão acima da de 70, que normalmente é o esquadrão falado como sendo a melhor seleção da história. Para mim está acima da de 2002, da de 94, até da de 82, que não venceu, mas foi muito marcante. Só que independente disso, todas são grandes times, isso é inegável. Por que que eu falo que 58 e 62, na minha opinião, é o grande time da história do Brasil? Porque conglomerou os melhores jogadores daquela geração num 4-2-4 que deu muito certo. E 58 foi se construído no decorrer da Copa, né? Você inicia a Copa com o Gilmar no gol, você tem De Sorge na lateral direita, mas no final da Copa, na final contra a Suécia, o Djalma Santos entra e numa contusão do De Sorge, que era ídolo do São Paulo, Djalma Santos da Portuguesa e do Palmeiras, e acaba jogando tão bem contra a Suécia que é eleito o melhor lateral da Copa. Você tem a zaga vascaína, Bellini e Orlando como titulares e a enciclopédia Newton Santos na lateral esquerda. Você tem um Dinossani de cabeça de área que depois entra o Zito do Santos, fazendo dupla no meio de campo com o Didi de Fluminense, Real Madrid e ídolo também marcante naquele esquadrão mágico do Botafogo. Você tem um Joel do Flamengo na ponta direita, ídolo do Flamengo, mas que dali vai, durante a Copa, perdendo espaço para quem? Mané Garrincha. Assim como o Mazzola, grande ídolo também do futebol italiano, onde jogou por grandes clubes, pela seleção italiana, inclusive, e também jogou aqui pelo Palmeiras, perde espaço para o Pelé. E aí Pelé e Garrincha entram no decorrer da Copa, somando-se a Vavá e Zagallo, que fazia a ponta esquerda, Vavá o centroavante. Esse era o time que o Vicente Feola montou e foi mudando também no decorrer da Copa, né? Garrincha e Pelé entram no jogo contra a União Soviética, que o Brasil vence por 2-0. E depois dali deslancha, né? O Brasil chega na final contra os donos da casa, a Suécia. É 5-2 fora o baile, né? Os chapéus, os gols maravilhosos que Pelé e Garrincha fizeram. Isso tudo foi se construindo e materializando dentro de um cenário em que a seleção ainda estava montando essa espinha dorsal, né? Vários grandes jogadores ficaram de fora. Na ponta direita tinha o Julinho Botelho, que na época já jogava na Itália, mas era ídolo também aqui no futebol brasileiro, ídolo do Palmeiras. Só que essa ausência do Julinho fez surgir a possibilidade do Garrincha ir para a Copa e, consequentemente, o Garrincha ganhou o espaço que ganhou durante o Mundial, né? Então, ainda eram muito novos, o Pelé principalmente, ali por seus 17 anos, o Garrincha ainda muito novo também, ganham espaço nessa Copa e consolidam o primeiro título mundial do Brasil, que é muito usado pelo governo do Juscelino Kubitschek
Como eu falei, era um contexto nacional desenvolvimentista, aonde você vender uma cultura brasileira que também esteja em diálogo com essa modernidade, passava a ser algo muito bem visto. Então, esse diálogo vai acontecer quando o Brasil vende a ideia da bossa nova para o exterior, o Vinícius de Moraes e o Tom Jobim indo cantar Garota de Ipanema nos Estados Unidos em inglês. Você vende essa imagem brasileira culturalmente quando você está querendo mostrar os pontos turísticos, a cultura nacional ligada ao samba, a questão musical, a questão da cultura como um todo que estava se relacionando naquele contexto. Mas aí entra também, para além do esporte como um todo, o futebol especificamente, né? Que é uma modalidade muito requisitada no mundo naquele momento e que o Brasil se torna campeão mundial com Pelé e Garrincha, trazendo de novo esse discurso da democracia racial com toda a força. Em 62, quando a gente vê o ciclo de 58 para 62, talvez 62 fosse a melhor seleção mesmo do Brasil, mas tem o detalhe que é a contusão do Pelé no segundo jogo da Copa, no empate contra a Tchecoslováquia, que depois o Brasil faz a final contra a própria Tchecoslováquia e vence por 3-1. Mas em 62 você já tem uma seleção mais madura, com esses mesmos atletas mais velhos, é verdade, mas também mais experientes, mais maduros, vivendo parte dos seus auges técnicos e táticos naquele momento. Então a base da seleção de 58 é mantida, né? O Gilmar continua no gol, Gilmar que foi ídolo de Corinthians e Santos. O Djalma Santos se consolidou na lateral direita, assim como o Newton Santos se manteve, já mais velho, é verdade, mas se manteve na lateral esquerda. A zaga teve mudanças. Aí em 62 nós temos o Mauro fazendo dupla com o Zózimo, o ídolo do Bangu. No meio de campo se manteve o Zito com o Didi, o Garrincha já consolidado na ponta direita, o Zagallo seguindo na esquerda e o Pelé como ponta de lança atrás do Vavá como centroavante. No segundo jogo, o Pelé se machuca contra a Tchecoslováquia, não pode mais jogar no decorrer da Copa. E o parceiro de Botafogo do Garrincha e do Zagallo, Amarildo, entra, né? Então, a linha de frente, se você pega, tem Didi, Garrincha, Amarildo e Zagallo, todos do Botafogo, somando-se a Vavá. E isso fazia ali o quinteto de ataque no Brasil, que jogava num 4-2-4, né? Uma formação até parecida, obviamente, sem ser anacrônico e fazendo todas as diferenças em relação ao contexto atual, mas parecido com o que joga hoje a seleção brasileira. E nesse cenário, o Brasil novamente fez uma Copa de arrasar. E daquelas Copas em que dizem que Fulano foi o cara da Copa, o Maradona ganhou a Copa de 86 para a Argentina, o Romário ganhou a Copa de 94 para o Brasil. 62, se teve alguém que ganhou a Copa, foi o Garrincha, né? O Mané Garrincha. O Mané fez uma Copa absurda, fez gols de todos os tipos, liderou o Brasil na ausência de Pelé e mostrou por que ele era o grande jogador do futebol brasileiro junto com o rei do futebol, que se tornaria rei do futebol, Pelé, já naquele contexto, né? Então, Garrincha liderou na batuca do Mané Garrincha. O Brasil foi passando adversário por adversário. E a Copa que foi realizada aqui na América do Sul, no Chile, teve uma final entre Brasil e Tchecoslováquia. E no fim das contas, o Brasil venceu por 3-1 e conseguiu, assim, o seu bicampeonato. 66, a gente já tem uma fase de transição. A Copa que ocorre na Inglaterra, que os próprios ingleses são vencedores. O Brasil tem duas derrotas nessa Copa, né? Perde para a Hungria, com Garrincha em campo, e o Pelé não jogou porque estava contundido. Depois é eliminado para Portugal de Eusébio, sem Garrincha e com Pelé em campo. É uma curiosidade, né? A derrota para a Hungria é a única derrota do Garrincha em Copas do Mundo. E a derrota para Portugal, que o Pelé esteve em campo, o Brasil foi eliminado, mas a curiosidade é que os dois não jogaram juntos nos jogos que o Brasil perdeu na Copa de 66. E aí fica aquela marca, né, histórica, não só em Copas, mas pela seleção brasileira, sempre que estiveram juntos em campo, Pelé e Garrincha nunca perderam uma partida. O Brasil perde para Portugal, que vinha a ser terceiro colocado naquela Copa, que tinha uma seleção muito forte com o Eusébio, base do Benfica, bicampeão europeu de 1961 e 62, e que 2 anos depois faria a final da antiga Copa dos Campeões da Europa, a atual Champions League, contra o Manchester United, na Inglaterra. Perderia por 4-1, é verdade, mas o Benfica tinha um dos melhores times da Europa e do mundo naquela época. Essa seleção acaba saindo nas semifinais, né? A Inglaterra passa para a final, enfrenta a Alemanha Ocidental. Jogo polêmico, aquela bola do gol na prorrogação que não entrou, deram gol. A Inglaterra no final vence por 4-2 e é campeã com seu inédito e até hoje único título em mundiais, né? Era uma seleção muito forte na Inglaterra, diga-se de passagem, que fez um jogo muito difícil com o Brasil também na Copa seguinte, que tinha grandes nomes e que, independente das polêmicas de jogar em casa e tudo que se fala até hoje,
era uma equipe que estava ali dentre as postulantes ao título, sem dúvida alguma. Mas se esperava muito mais do Brasil, né? Que era o atual bicampeão, e como eu falei, vinha de uma transição de gerações. O Didi e o Nilton Santos tinham ficado para trás, o Pelé e o Garrincha já não eram mais os mesmos. O Pelé ainda estava no seu auge, mas foi para a Copa machucado. E o Garrincha já estava mais para parar do que para jogar, né? Já estava quase chegando aí no seu momento derradeiro de carreira. E nessa Copa de 66, inclusive, já tinha saído do Botafogo e estava no Corinthians, numa curta passagem que teve pelo Parque São Jorge. E o ciclo de 66 a 70 é então entendido como um ciclo de renovação. Só que é uma renovação que a gente também tem que lembrar o contexto político no Brasil, né? 62 eu não comentei, mas o técnico brasileiro era o Aimoré Moreira, que foi o goleiro do Botafogo décadas anteriores e foi o técnico do bicampeonato em 62. Um contexto político conturbado. O Brasil tinha passado por uma saída do então presidente Jânio Quadros em 1961, que renunciou ao cargo, teve sua renúncia aceita, numa tentativa falha de voltar ao poder com mais força. Aí entra o João Goulart, conhecido como Jango, que era o vice-presidente. Ele entra, mas sem força política, acaba se estabelecendo na época um regime parlamentarista, e aí o Brasil fica num contexto parlamentar, o primeiro-ministro também tendo que dar as ordens, naquela época era o Tancredo Neves. Depois, em 63 apenas, que volta para o presidencialismo, só que com as reformas de base vem acontecer o golpe civil-militar de 64, que resulta nos 21 anos de ditadura que o Brasil passou até 1985. E aí, nesse contexto pré-ditadura, que ocorre a Copa de 62. Então, foi uma Copa que referendou, reafirmou o poderio brasileiro dentro do futebol, no contexto global, só que não teve o mesmo uso político que do governo JK conseguiu se utilizar, né, do futebol e da vitória na Copa de 58, porque era um momento conturbado. Do Brasil, do país, do cenário político, de sair presidente, entrar um outro que não tinha, estava com poderes limitados, a possibilidade a todo momento de acontecer um golpe, como veio acontecer em 64. Então, todo esse cenário histórico fez com que a Copa de 62 fosse uma reafirmação desse poder no futebol brasileiro, mas politicamente, socialmente, o país estava passando por momentos conturbados. 66 já é dentro do governo Castelo Branco, primeiro governo ditatorial, e quando chega em 70, na verdade o ciclo de 66 a 70, né, pega um período do governo Castelo Branco, que vai até 67, o governo Costa e Silva, de 67 a 69, e o início do governo Médici, que aí ó, quando a Copa de 70 acontece, já está ali no auge do governo Médici, a gente tem um avançar do autoritarismo, dessa centralização política, da repressão, da censura e de um nacionalismo ufanista dentro do contexto ditatorial. E aí, quem tinha sido escolhido pela CBD para ser o técnico desse ciclo de 66 e 70? João Saldanha, o João Sem Medo, cronista esportivo, grande cronista, um dos maiores da história desse país, que tinha sido campeão carioca em 57 com o Botafogo como técnico e que agora teve a responsabilidade de ser o técnico da seleção brasileira. E não fez feio. Nas eliminatórias, o Brasil terminou com 100% de aproveitamento, invicto, se classificou para a Copa de 70 tranquilamente. Só que meses antes da Copa, o João Saldanha é demitido e entra o Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Eu não entro na narrativa de que o Zagallo foi só um distribuidor de colete numa seleção que já estava pronta, não. Como muitos falam aí. Eu acho que o Zagallo tem os seus méritos. Eu vou dizer sobre ele já já na Copa de 70. Mas, inegavelmente, o Zagallo só entrou ali porque talvez fosse aquele cara mais em cima do muro, que não ia questionar a política, como diria no papo popular, o chapa branca. Enquanto Saldanha era um assumido comunista. Ideologicamente dialogava com o comunismo, falava bem da União Soviética. Então, Saldanha tinha uma política, um olhar político muito bem definido. Ele não abria mão de defender essas ideologias que ele compartilhava na época, e com o avançar desse autoritarismo e da repressão na ditadura, lembrando que em 68 a gente tem a criação do AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que foi o ato institucional mais duro da ditadura, que acabou com o direito do habeas corpus, abriu espaço para o aumento da repressão no país, abriu espaço para o aumento das censuras, das prisões políticas ilegais, que passaram a ser legalizadas com as cinco. Muitas pessoas se exilaram, outras foram torturadas, outras mortas. Isso aconteceu. É uma mancha na história desse país que não pode ser apagada e que tem que ser sempre revivida e rememorada. É, sempre falada pelos historiadores, não como uma forma de referendar um erro do passado, mas de entender esse erro para não repeti-lo.
E dito isso, a gente entende também qual era o contexto ali ufanista que se vivia, né? Era o contexto da musiquinha da Copa, né? 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Ou seja, o governo Médici quis se utilizar desse contexto da Copa de 70 para também utilizar, buscar um lado ufanista, nacionalista, de ligar o Estado com a política que estava acontecendo no Brasil. É a lógica do pão e circo, não que eu ache, e eu não acho de fato, que o futebol seja uma referendação do pão e circo. Aquela ideia ali quase alienante, né, de que você vai usar o esporte ou outras manifestações culturais para desviar o foco da população. Acho que o futebol entabula muitas lutas por ele, dentro do seu campo esportivo, dentro do seu próprio campo em si, se constroem lutas que enfrentam esses regimes politicamente falando na história. Isso é muito claro com os estudos acadêmicos que já se tem sobre a temática. O que não quer dizer que determinados personagens políticos não tentem usar em determinados momentos do esporte, do futebol, da música, das novelas e dentre outras manifestações, do cinema, enfim, do teatro, como forma de alienação. O Médici, inegavelmente, foi por esse caminho, né? Ele queria desviar um pouco o foco da repressão e tal, com o futebol, com o nacionalismo, com o Brasil ganhando a Copa, e foi facilitado por uma seleção que é, como o nome já diz, um esquadrão, né? Já tem série agora sobre a seleção de 70 sendo divulgada. É uma seleção que foi, e por muitos é entendida até hoje, eu já dei minha opinião aqui sobre qual eu prefiro, né? Eu fico com 58 e 62, mas é por muitos entendida como a maior seleção da história, né? Nem a maior seleção do Brasil. Muitos consideram de 70 a maior da história, que venceu a forte Itália por 4-1 na final, numa final, inclusive, que era uma final de bicampeões, né? O Brasil bicampeão de 58 e 62, a Itália bicampeã de 34 e 38, e quem vencesse ficaria com a taça Jules Rimet e se tornaria a primeira seleção tricampeã do mundo. Foi o Brasil que venceu por 4-1 na final, fora o baile. Era uma seleção que tinha Félix no gol, ídolo do Fluminense. O Capita, Carlos Alberto hoje na lateral direita, ídolo do Santos, que passou por Flamengo, Fluminense, Botafogo, etc. Na zaga a gente tinha Brito e Piazza, cabeça de área do Cruzeiro, que jogou na zaga de maneira maestral. Everaldo do Grêmio na lateral esquerda. Gerson Armando junto com Clodoaldo como cabeça de área ao seu lado. O ponta direita na Copa aí era o grande problema, né? O problema do Zagallo, né? Que grande problema é esse, né, gente? Ter que escalar os camisas 10. Nem todos eram camisa 10 nas suas equipes. O Tostão não era o camisa 10 do Cruzeiro, propriamente dito. Nem o Gerson, talvez, no São Paulo, vindo depois de sair do Botafogo para o São Paulo, mas eram 10 no sentido de classe. Eram vários 10 no sentido de que você tinha vários craques ali no seu time, né? Você tinha o Gerson, você tinha o Paulo César Caju, você tinha o Rivelino, você tinha o Jairzinho, você tinha o Tostão, você tinha o Pelé. O Paulo César Caju virou o 12º jogador do time, o Coringa ali, mas jogou o Rivelino mais para a ponta esquerda, fazendo uma meia esquerda, meio que. Alguns momentos era meia, outros momentos era ponta. Jogou o Jairzinho para ser o ponta direita, como era no início de carreira no Botafogo. Nessa época, em 70, ele já fazia a ponta de lança, já era o 10 do Botafogo realmente. Na seleção, ele voltou a ser o 7. Botou o Tostão como que seria o nosso falso 9 atual. O Tostão não era um centroavante. Talvez seria o Matheus Cunha da seleção atual. Ele foi fazer o 9 ali para dar espaço para o rei do futebol, Pelé, mais experiente, com menos mobilidade, mas muito mais inteligente, fazer o show dele com a camisa 10 como ponta de lança. É um 4-2-4 improvisado também que mudava muito taticamente durante o jogo, com o Capita, Carlos Alberto Torres avançando. Everaldo ficava mais para dar uma liga ali para o Rivelino jogar entre a meia e a ponta esquerda. Então, o Jairzinho penetrava, o Tostão fazia esse falso 9, mas tinha uma movimentação que saía da área para o Pelé penetrar também. Gerson no lançamento para um lado e para o outro. Era uma seleção absurda. E essa seleção foi destruindo os adversários, teve jogos difíceis, é verdade, mas na final ganhou da Itália de 4-1. E dali para frente se consolidou essa narrativa, né, do Brasil enquanto país do futebol. E eu falo que é uma narrativa porque eu não caio muito nessa de, existe um país do futebol? Existem escolas de futebol, existem fases. O Brasil está agora 24 anos sem ganhar um título, como ficou de 70 a 94 também. E não deixou de ter uma boa escola de formação de jogadores naquela época, continua tendo bons jogadores, mas por detalhe não ganhava as Copas. Só que hoje a gente tem que debater muito mais a profissionalização, a relação do futebol e do esporte como um todo com a escolarização, e entre outros pontos que fazem alguns países estarem alguns degraus hoje na nossa frente. No projeto a longo prazo, quem sabe a gente mude esse cenário. Mas essa narrativa do país de futebol se consolida com essa miscigenação, com essa mistura do negro, com as misturas étnicas, que vem lá das narrativas do Gilberto Freire e do Mário Filho, e que, repito, não é minha posição enquanto pesquisador dizer se isso é certo ou errado.
É minha posição dizer que isso pegou. São, como diria Eric Hobsbawm, tradições inventadas que se partilharam dentre muitas pessoas, muitos grupos, socialmente foram difundidas e vendem hoje essa ideia e que se consolida e materializa com o que a gente tem de conquistas. Um pentacampeonato, o Brasil é a maior seleção campeã do mundo até hoje. Mas, para se manter essa narrativa do país do futebol vivo, vamos ver como serão os próximos passos daqui para frente, né? Então, hoje a gente falou aí dessa trajetória política, social, do tricampeonato de 58, 62, 70. Nós nos vemos nos próximos vídeos aí no canal O Esporte na História. Dia 15 tem entrevista, dia 22 tem vídeo sobre a geração dos anos 90 da Colômbia. Não deixe de seguir aqui o canal, compartilhar com amigos e amigas, ativar notificações. A gente se vê nas próximas.